você o versículo 4. Porém agora o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados. Adversário não há, nem algum mau encontro. E eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi meu pai, dizendo: teu filho que porei em teu lugar, no teu trono, ele edificará uma casa ao meu nome. Eu quero trazer aqui uma observação a você, meu querido e minha querida. Quando chegou esse momento do rei Salomão a construir o templo do Senhor, ele observou que ele estava vivendo um momento de paz, de descanso, que ele não tinha adversários ao redor dele, que ele não tinha nenhum inimigo ao redor dele, que a casa dele estava em completa paz. Amém? No versículo 5 diz assim: e eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi meu pai, dizendo: teu filho que porém em teu lugar, no teu trono, ele edificará uma casa ao meu nome. Meu querido, quer trazer uma observação. Ele só fez isso após ele ver a casa dele em paz, após ele ver a casa dele organizada. É primeiro a tua casa que você tem que organizar, para depois você ir fazer a obra de Deus. É primeiro a tua casa, é primeiro cuidar dos teus, é primeiro, tá entendendo? Você organiza a sua casa. Amém? Porque quando você faz isso, aí você pode ir fazer a obra do Senhor. Como é que eu vou fazer a obra do Senhor com a minha casa de perna para o ar? Eu não concordo assim. Tem pessoas que ensinam isso, porque eu já vi muita gente falando: ai, deixa a tua casa como está e vai fazer a obra de Deus, que o Senhor toma de conta da tua casa. Sim, mas em aspas isso, viu? Coloco aspas. Houve muitas vezes, minha querida, quando eu estava atravessando um momento com o meu filho, tá entendendo? Meu filho estava um pouco rebelde. Então eu tive momentos que eu não fui para a igreja, que meu filho estava em casa e eu decidia ficar com ele em casa, para evitar que ele saísse, que ele se sentisse só e fosse sair, fosse farrear, fosse fazer andar com maus companhias. Muitas vezes eu fiz isso, mas a gente não vê isso pessoas fazerem. Às vezes a pessoa abandona a casa dela, abandona o filho dela, abandona a filha dela sozinha, tá entendendo? Em casa, o filho rebelde em casa, e vai para a igreja, tá entendendo? E às vezes esse jovem sai, acontece uma besteira, ou esse jovem traz amigos, tá entendendo? Que não é uma boa companhia para dentro de casa, porque isso já aconteceu, tá entendendo? Alguma vez na minha casa, enquanto eu saía, o meu filho trazia algum amigo que eu não queria ou não gostava, que eu não concordava a amizade para dentro da minha casa enquanto eu saía. Pode ser que tenha acontecido 1, 2 vezes, 3 vezes, mas aconteceu. Até ele aprender, tá entendendo que estava errado e não fazer mais. Hoje em dia eu não tenho mais esse tipo de problema. Então, meu querido, eu trago uma observação que foi uma observação que eu tive nessa palavra, que eu achei muito linda, né? Que o rei Salomão, ele deixou em evidência isso no versículo 4, né? Porém agora o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados. Adversário não há, nem algum mau encontro. Amém? Quando ele viu, tá entendendo, que Deus fez isso na vida dele, na casa dele, aí ele disse: agora é o momento de eu construir o templo, é o momento de eu me preocupar com a construção do templo. Amém? E assim ele fez. Quando ele viu a casa dele edificada, ele foi edificar a casa do Senhor. Como é que você vai fazer a obra de Deus todo quebrado, com a sua vida cheia de vergonha, de derrota? Não, meu querido, nós temos que procurar sim evangelizar, anunciar a palavra do Senhor. Mas a gente, tá entendendo, vai se dedicar à obra do Senhor quando a gente tiver testemunho de vida. Quando a gente puder dizer, pregar aquilo que a gente
estar falando e dizer o Senhor fez na minha vida. Eu estou falando para ti porque o Senhor fez na minha vida. Amém? As áreas que eu preciso de solução, de milagre, na minha vida, eu clamo pelo Senhor direto. E eu, tá entendendo, anuncio a palavra do Senhor, mas fazer a obra do Senhor como o Senhor tem para mim fazer, mesmo que eu sei que o Senhor tem algo. O Senhor não para de me dizer que tem algo para mim fazer para Ele, para a glória dEle, debaixo do sangue dEle. Ele sempre, o Senhor fala isso comigo e eu sei que eu tenho algo, eu tenho uma missão aqui na terra ainda para fazer para o Senhor. Mas eu quero que o Senhor organize o máximo possível a minha vida. Amém? Eu procuro me separar, eu procuro edificar a minha casa, mas eu preciso ainda de coisas se organizarem na minha vida. Amém? Para poder, tá entendendo, eu ter legalidade de dizer, tá entendendo, nessas áreas, olha, o Senhor faz, o Senhor organizou a minha vida, o Senhor prometeu trabalhar nesta área da minha vida, honrar a minha vida sentimental e Ele me honrou. Tá entendendo? Ele me honrou. Amém? Então, isso é importante. O rei Salomão deixou bem claro sobre isso. Quando ele viu, tá entendendo, que ele estava vivendo a vida de descanso, aí ele pôde dedicar o coração dele só para a obra do Senhor, para a construção do templo do Senhor. E, meu querido, se você for ler a história da construção do templo do Senhor, você vai observar que o rei Salomão estava sempre atento na construção. Se lá tinha um arquiteto, ele estava ainda abaixo de Deus como um gerente daquela obra. Se você observar, ele falava com aqueles homens. A Bíblia fala assim, então quer dizer que ele ia tratar diretamente com os chefes daquela obra. Só de chefe naquela obra era mais de 3.000 chefes. Tá entendendo? Quando você vai olhar a magnitude, como eu te disse, né? 180.000 homens, né? Trabalhava naquela construção. Aqui, ó. 180.000 homens, né? Trabalhou na construção do templo. Está escrito lá em 1 Reis, capítulo 5, versículo 13 e 16. Aqui está escrito assim, Salomão separou os estrangeiros para realizar a preparação do material bruto. Salomão não ficou sentadinho lá no escritório dele de perna pro ar, não, meu querido. Ele fez o templo do Senhor com amor, ele estava envolvido ali. Tá entendendo? Aqui conta que Salomão separou os estrangeiros para realizar a preparação do material bruto. Amém? E quem esses estrangeiros eram os cananeus que os filhos de Israel não expulsaram da terra. Amém? Então Salomão também moveu os braços, ele não só deu as riquezas dele para construir o templo, não. Apesar que o pai dele também deixou muitas riquezas para a construção do templo, mas Salomão ele fez, tá entendendo? Ele foi mão à obra, né? Ele colocou as mãos dele na obra também. Amém? Muitas vezes a gente vê igrejas que estão se abrindo, os pastores líderes ficam trancados, né? Dentro dos seus escritórios, com ar-condicionados, mas não tem coragem de ir lá auxiliar, não tem coragem de ir lá fazer algo, tá entendendo? Dedicar, sabe, as pessoas ainda acham que estão fazendo isso para homem, quando tu faz a obra do Senhor, tu tá fazendo para Deus, diz a palavra de Deus, amém? É muito triste as pessoas pensarem isso, que estão fazendo para homem. Não, meu querido, o que você faz na obra de Deus é para o Senhor. É para o Senhor. É o Senhor que vai te honrar. É o Senhor que vai te abençoar. Tá entendendo? É o Senhor que vai dar a tua paga. Se alguém tiver, tá entendendo, te usando na obra com mal intenção, o Senhor vai, tá entendendo, resolver com esta pessoa.